Bom, deixa eu seguir nessa questão, né, do Supremo Tribunal Federal. O novo presidente eleito do PT, Edinho Silva, afirmou ontem que o Supremo Tribunal Federal tem exercido um papel de poder moderador nas disputas entre executivo e legislativo. A declaração foi feita em entrevista ao Jota, compartilhada com a CNN. Ele disse o seguinte, abre aspas, emerge no país um outro fenômeno recente, que é o poder moderador. O Supremo, toda vez que a contradição está instaurada, vem como um poder moderador, fecha aspas. Segundo ele, esse cenário decorre de um desequilíbrio entre os poderes, com o fortalecimento excessivo do Congresso e o enfraquecimento do Executivo. Edinho ainda disse que o Supremo passou a exercer funções que historicamente não eram suas, o que geraria um desarranjo institucional, nas palavras dele. Ele foi eleito com 73,48% dos votos, 239.155 filiados votaram e Edinho deve tomar posse no Comando Nacional do Partido já no início do mês de agosto. Tem um outro ponto que chama atenção nessa entrevista dele. O ex-prefeito de Araraquara afirmou também que o Congresso passou a dominar o orçamento público desde os governos Temer e Bolsonaro, o que teria descaracterizado o sistema presidencialista. Ele disse que o debate do Congresso não é transição energética, margem equatorial ou a PEC da segurança pública. Edinho também comentou a crescente crítica da sociedade ao Supremo Tribunal Federal e disse que os ministros apenas atuam quando acionados. Edinho também declarou que o presidente Lula será candidato à reeleição em 2026. Apesar disso, reconheceu que o partido precisa melhorar a comunicação institucional e também dialogar com a parcela da população que não votou no presidente nas eleições de 2022. Borgo, o poder moderador é uma competência do Supremo Tribunal Federal? Na verdade, não tem nada de moderador. É um conluio do Executivo com o Judiciário num laboratório que está sendo feito no Brasil, com tentáculos ali da USAID, da CIA, para fazer esse laboratório para exportar a ditadura da toga para outros países. Isso aí acho que está muito claro. Não é mais questão de ser teoria da conspiração, acho que está provado. Hoje mesmo a porta-voz, eu vi aqui a notícia que a porta-voz do governo americano já anunciou que ex-diretores do FBI e da CIA serão processados aqui e responderão por crimes cometidos durante a sua gestão. Nós teremos em breve respostas desses membros da USAID que se declararam culpados e provavelmente irá aí surpreender o mundo, tá, com a interferência americana. Então, não é questão... Poder moderador, o artigo 142, eu sei que é complicado, é difícil, numa ditadura é complicado a gente fazer análise, porque nós não temos liberdade de expressão, mas poder moderador, no artigo 142, qualquer um dos chefes dos poderes pode acionar as Forças Armadas se estiver tendo descumprimento da lei e da ordem. Tá? Então, no meu entendimento do que está na lei, não é o que eu acredito, o que eu defendo, o que eu acho, tá? Mas o entendimento, a análise que eu faço enquanto operador do direito, poder moderador pelo que está na Constituição é, em última instância, as Forças Armadas. Porque se o chefe do Executivo, chefe do Legislativo, chefe do Judiciário, se eles podem acionar as Forças Armadas para garantir o cumprimento da lei e da ordem, colocamos os três poderes, né? Porque os poderes são harmônicos e independentes, ninguém deve mandar mais do que o outro. Agora, se um dos chefes dos poderes, se o chefe de um dos poderes, se tem a força, se tem a competência constitucional para chamar as Forças Armadas para garantir o cumprimento da lei e da ordem, a Constituição, eu entendo, é complicado, porque o doutor Ives Gandra está até respondendo o processo no Conselho de Ética da OAB, pelo entendimento dele. Eu estou fazendo aqui uma análise constitucional, uma análise da Constituição. Tá? Não estou defendendo que o Exército, que as Forças Armadas entrem com arma, não é isso. Mas analisando, enquanto operador do direito, advogado e criminalista atuante há 20 anos na área jurídica, eu entendo que a Constituição deu o poder moderador às Forças Armadas. Ah, é um absurdo, Borgo? É, mas a partir do momento que a Constituição prevê no 142 que as Forças Armadas possam ser acionadas para garantir a lei e a ordem por qualquer um dos poderes, não é o Supremo, não é o Judiciário, né? Não é o Legislativo, não é o Executivo que tem essa força moderadora pela Constituição. Doutor Olavo, o Supremo Tribunal Federal age como poder moderador? A palavra, amigo João, é protagonismo, né? O STF é protagonista e age como protagonista. Dizer que o STF age quando é provocado, assim, uma palavra assim que qualificaria essa expressão é mentira. É mentira, né? Não é.
age voluntariamente, nós vemos isso, não precisa de Ministério Público para agir, são juízes que investigam. Agora, tem uma coisa interessante, né? Quando ocorre essa crise do IOF entre o Executivo e o Legislativo, na verdade não é crise nenhuma, na verdade o Executivo fez seu papel, o Legislativo dele. Está feito, foi levado ao Judiciário, porque o Judiciário é cooptado, o Judiciário tem lado, infelizmente nós sabemos disso, né? Basta ver na história. Pois bem, a reação do STF foi de prazer imenso. Me colocaram como poder moderador, então é mais uma face, STF dizendo, me colocaram como poder moderador, eu posso agora me tornar ainda mais protagonista, eu posso me tornar ainda mais presente, eu posso esticar mais os meus tentáculos, alcançando muito mais do que constitucionalmente eu fui colocado para ser. Para o STF foi orgástico. O STF gostou, Alexandre de Moraes vibrou, porque teve uma oportunidade de se vender falaciosamente como poder moderador. Judiciário é judiciário, executivo é executivo, legislativo é legislativo. Nenhum dos três é poder moderador, porque se algum deles fosse poder moderador, teríamos um desequilíbrio na tripartição dos poderes fora do comum, que Montesquieu sequer sonhou com isso. O que nós vemos, amigo ouvinte, existe uma figura que é empurrar a cerca, né? Sabe aquele vizinho mala? Você tem uma propriedade rural, aquele vizinho que de repente ele mudou a cerca, ele vai tomando sua propriedade, ele vai empurrando a cerca. O que o STF faz hoje é empurrar a cerca, e vai empurrando a cerca, encontra um respaldo no Executivo, e assim vai, estendendo seus poderes, tanto que, não tenho dúvida, vivemos hoje a ditadura do Judiciário. Silvio, eu quero te ouvir também a respeito dessa fala, né, do novo presidente do Partido dos Trabalhadores. Será que ele está correto ao dizer que o Supremo Tribunal Federal age de fato como poder moderador aqui no Brasil, e mais, que só age quando é acionado? Eu tenho dúvida se o Edinho conhece a Lei Orgânica Municipal de Araraquara, depois de ter sido prefeito 4 vezes na cidade, e agora na última eleição não conseguiu eleger, não conseguiu fazer a sucessora, o sucessor. Veja bem, poder moderador só teve previsão constitucional na Constituição Imperial, né, de 1824, em benefício de Dom Pedro I. Desde então, a Constituição em vigor, a de 88, o artigo 2º fala claramente em separação de poderes. 3 poderes harmônicos, mas independentes. Para mim, isso é muito claro. Essa foi uma invencionice do Supremo, justamente, e aí o doutor Olavo trata com excelência o assunto, para buscar protagonismo e ativismo político, para passar a ser um agente político no país. E hoje é o agente político que governa em consórcio com o PT o Brasil. O Edinho Silva assume o PT com a função de ser uma espécie de porta-voz do José Dirceu, tanto que a eleição dele ela não era certa até o José Dirceu, que voltou também a ocupar espaços dentro do PT, deve ser candidato a deputado federal no ano que vem. O Zé Dirceu, ele tenta reorganizar o que já foi chamado de campo majoritário do PT. É o Construindo um Novo Brasil, o nome da corrente, que é a corrente majoritária. Então o Zé Dirceu, já com alguma idade, já puxou 4 cadeias, já não pode assumir, nem talvez queira assumir a presença do PT, ele coloca o Edinho à frente de todo esse processo. E o Edinho é ligado ao Lula, o Edinho foi ministro da Dilma, comandou a SECOM da Dilma Rousseff, e vai fazer com que esse discurso do nós contra eles, que já ganhou as redes sociais, que já está na boca de todos os petistas, um PT que sempre que se vê contra as cordas, recorre a essa carta ideológica e radicaliza o discurso. É um discurso mofado, um discurso que está pelo menos uns 40 anos atrasado, mas, afinal de contas, é o próprio Lula quem disse no passado ter resolvido a equação da pobreza no Brasil. O que aconteceu agora? Porque ele já está no poder há 2 anos e meio. Né? Então, se o povo está mais pobre, é por conta do governo dele, perdulário, gastão e irresponsável. Penso
que o Edinho Silva terá só essa função, de conduzir o PT para o lado mais radical. Porque buscar uma religação, né, buscar um contato com a base, isso será impossível. O PT não tem mais base. O PT tem 252 prefeituras, aqui no nosso estado de São Paulo, 3, e cidades pequenas. Perdeu o ABC, que é seu berço político, não tem litoral, não tem cidades com base metropolitana dentro do estado, e só tem uma capital. Fortaleza ganha no laço no segundo turno. Portanto, o Lula não tem palanque eleitoral. O Lula não tem vereador para fazer campanha para ele. Acho que o Edinho simplesmente vai comandar esse discurso. Essa é a função dele. Vai fazer o que o Zé Dirceu mandar enquanto o Zé Dirceu durar. Doutor Olavo pediu o direito de resposta. Pois não, doutor? A minha memória, João, essa memória, a idade, cara. Mas tem só um ponto interessante. A eleição do PT foi no voto de papel, né? Foi interessante isso, né? Disseram lá, olha, nem todos os estados fornecerão urnas eletrônicas, mas que credibilidade é essa, né? Era isso, perdão. Excelente, excelente a sua análise, doutor Olavo, até porque não dá para questionar, né? O voto foi por papel, aí a gente não pode questionar também.